Seja bem-vindo para essa série, Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Eu comecei nessa série falando que os animais têm alma e fui dando alguns exemplos que eu peguei do Ernesto Bozano, do Richer, do Gabriel Delane, do Gustavo Gley. Fui pegando alguns exemplos deles, chamando a atenção. Depois eu comecei a enveredar pelo início do estudo da etologia, porque o estudo do comportamento dos animais, porque o estudo do comportamento dos animais dá para abrir leque de entendimento. Lógico, eu peguei materialização dos animais, materialização do espírito do animal. Ali, principalmente o Bozano, que deixou muito trabalho sobre isso, que chama a atenção da acessibilidade, a paranormalidade dos animais, que também existe. Mas a etologia estuda o comportamento dos animais. E o estudo do comportamento dos animais abre um leque imenso para você discutir o princípio inteligente dos animais, discutir a memória, discutir a inteligência, discutir a vontade, discutir uma série de coisas que vai chamando a atenção do princípio inteligente. Mas, normalmente, os estudiosos dessa parte de animais, que são grandes cientistas, eu não estou nem um pouco para quem sou eu para querer, ao contrário, eu aprendo muito com eles, porque os fisiologistas do estudo dos animais, a embriologia, o estudo da genética, o estudo do comportamento, tudo isso, eles fazem muito bem, só que eles colocam que o animal tem mente, mas eles colocam a mente do animal como se fosse algo vindo lá da secreção do cérebro, do sistema nervoso dos animais. Eles vão chamando a atenção disso. E eu chamo a atenção que a mente dos animais, não sou eu, vários cientistas chamam a atenção disso. Recentemente nós temos aí a Ivênia Prado, Sandy está fazendo um trabalho fantástico sobre essa parte espiritual dos animais. Então, essa parte espiritual dos animais, essa mente é o espírito, é o inconsciente, é a parte espiritual, a parte do princípio inteligente dos animais. Então, hoje, como eu estou entrando nos corpos multidimensional, eu precisava entrar em alguns detalhes pequenos desses corpos para depois eu enveredar numa compreensão maior, quando eu trouxer a compreensão do corpo, dos desenhos que tem do outro lado, já, por exemplo, o modelo atômico do corpo perispiritual, que já existe, que foi feito pelo professor Thaler, que foi feito ele estudando o que ele chamou o desenho dos corpos, do corpo astral, desenho atômico, que ele chama a atenção disso, que ele vai chamar a atenção, porque ele estuda a matemática desse corpo. Mas você vai também estudar como é que passa essa energia, como é que passa as reações elétricas, como é que passa as reações magnéticas, como é que passa as informações de ressonância pelos cristais, como é que esses corpos vão vindo. Então, na aula anterior, eu falei um pouco sobre o corpo inconsciente puro. Eu agora vou falar sobre o inconsciente passado. Da anterior, eu falei do inconsciente puro dos animais, que você tanto está aqui no inconsciente puro, daqui porque aqui está o corpo, inconsciente puro, inconsciente passado ou arcaico, inconsciente atual, corpo mental, perispírito, corpo etérico, e aqui está o animal. Ou se não, como a gente vê, o contrário, aqui inconsciente puro, inconsciente passado, inconsciente atual, corpo mental, o perispírito, o corpo etérico e o animal. Naturalmente, essas informações eu tomo como base a filosofia espírita, como base de entendimento filosófico para o meu trabalho, e o Allan Kardec, na sua informação do perispírito, ele diz que tem o corpo, o perispírito e o espírito. Mas o André Luiz
chama atenção em outros corpos. E eu pego essa informação aqui do inconsciente passado, que nesse caso, que eu fui buscar lá nos trabalhos do professor Jorge Andréa. O professor Jorge Andréa deixou um trabalho fantástico sobre essa área, tem muitos livros dele, o professor Jorge Andréa, e ele vem falar sobre o inconsciente passado. Esse inconsciente passado é como alguns esoteristas, alguns estudiosos espiritualistas, chamam quase de corpo causal. Corpo causal é o que equivale ao que o Jorge André está chamando de inconsciente passado. Então, esse inconsciente puro nada atinge. Mas quando o inconsciente puro se une com o princípio material, formando lá o corpo mental, esse corpo mental vai dar origem, ao perispírito, o corpo etérico e o próprio corpo. A origem é... Mas esse corpo mental vai sofrer influência desse inconsciente passado, que vai exercer influência do inconsciente atual e para exercer o trabalho, porque na realidade o corpo mental ele sofre a influência desses inconscientes, da parte espiritual, do princípio inteligente. Então o nome já está dizendo, o inconsciente passado, o inconsciente arcaico, é algo que está lá no inconsciente nosso, porque funciona assim, como se fosse, a gente está aqui, a gente tem consciência, nós, quem somos, o que fomos, o que fazemos, nós temos consciência disso. Que cidade mora, que país, que trabalho você faz, você tem consciência. Essa parte consciente é a parte mais superficial do psiquismo, porque tem a parte lá dentro que é inconsciente que você não lembra. Você não lembra da parte do inconsciente. E tem coisas que é inconsciente dessa vida atual e você não lembra. Você não lembra quando você tinha 1 ano de idade, 6 meses, na vida intrauterina, coisas que ficou gravado, mas está gravado, mas você não lembra. Mas tem informações que está mais tempo, informações de 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 10.000 anos atrás. Essas informações estão gravadas. Essas informações que está gravada é que o Jorge chamou de inconsciente passado ou inconsciente arcaico. Esse inconsciente passado arcaico. Que o Jorge chama atenção, mas o Gustav Jung também, que é um grande estudioso de mente, chama atenção. Só que ele chama atenção não levando em conta a ideia da reencarnação, ele chama de arquétipo, modelo. O arquétipo não é nem palavra que ele criou, vem lá antigo, da Grécia já se falava de arquétipo. Ele chama o arquétipo como se fosse modelo, mas o modelo de informações que você tem gravado, de informações da espécie, do que você viveu, tem informações que está gravado que pertence à espécie. E pertence àquele grupo. Ela tem aquelas informações, são esses arquétipos que o Gustav Jung chamou a atenção. Só que tem informações que é individual. Informação individual que é chamado dessa inconsciente passado. Porque nós temos coisas da nossa personalidade atual, da nossa personalidade, que é coisas atuais. Da nossa personalidade. Fulano é barbeiro, fulano é motorista, fulano é político, fulano é qualquer coisa. Ele está a informação dele atual, dessa informação, coisa da personalidade dele. Mas tem coisas que é profunda, é da nossa individualidade, do nosso caráter. Essa coisa profunda da individualidade do caráter é que está armazenada no inconsciente passado, nesse inconsciente passado. Então, nós, homens, temos essas informações, tanto arquetípica dos grupos que vivemos. O sujeito tem informações arquétipas que está armazenado. Por exemplo, um animal, quando nasce, ele vai mamar. Ele já tem essas informações armazenadas dentro dele. É do grupo que ele faz parte, que ele já faz parte. Às vezes a fuga do animal já faz parte desse processo dele armazenado. Mas tem informações que é individual.
essas informações individual, como também os arquétipos do passado, está armazenado aqui. Agora, como é que está armazenado aí? Lógico, no grau de evolução, de entendimento, de compreensão, de pesquisas nossas, nós ainda temos um pouco de dificuldade de trazer agora. Mas na frente nós vamos trazer informações melhores sobre isso, porque essas informações estão armazenadas, é como se fosse... armazenou a informação, como se fosse o Jorge. Ele usa um termo que eu acho interessante para esse armazenamento. Ele chama de núcleo em potenciação. Ele diz núcleo em potenciação. E ele vai chamando a atenção. Ele diz, quando o núcleo em potenciação está mais próximo do corpo do inconsciente puro, ela está melhor. É como se fossem informações adquiridas próxima do inconsciente puro, ou seja, informações adquiridas pelo amor, pela solidariedade, fraternidade. Um animal, às vezes, cuidando bem dos filhotes, protegendo, dando de mamar, cuidando da cria. Ele está ensinando os filhotes a fazer as coisas, ele está ensinando, ele está dando informações que está mais próximo do inconsciente puro. Mas tem informações, como ele disse, que está mais próximo do inconsciente atual. É como se essas informações precisassem ser eliminadas. Dificilmente nós vamos entender esse inconsciente passado e arcaico se não trouxer para a discussão a reencarnação, a palingenesia, porque as pessoas não querem trazer essa discussão e acham que isso não existe nos animais. Nós não vamos entender a biologia, o desenvolvimento dos seres, se não trouxer a discussão da palingenesia, a discussão da reencarnação. E essas informações, na maioria das vezes, está no inconsciente passado que vem para cá. Às vezes no inconsciente passado, que está informações boas, mas também informações ruins. Informações boas como o sujeito, uma mãe, defender o filhote nos animais, vocês veem isso com muita força. A mãe dá de mamar para os seus filhotes, ela proteger. Informações que ele está, a galinha querer proteger os pintinhos, isso está informações. Mas também tem informações distonias, como nós falamos do infanticídio. O jeito de matar outro ser faz parte dessas informações que está já armazenada aqui como na forma de distonia. As distonias, que alguém pensa que distonias mentais começou no homem, está muito enganado. Lá atrás já existem distonias. É como se já existisse caminhos capaz de levar o animal a entrar numa neurose. Existem animais neuróticos, como existem animais com personalidade psicopata e psicopata. Isso existe e podemos estudar isso determinado. O infanticídio eu vejo como uma distonia que está armazenada. Com o tempo vai se libertar, porque não existe essa informação aqui gravada no inconsciente puro, que aí só existe amor. Então, essa informação. Agora, como essa informação, esses núcleos potencial, vai formar vertente energética, que vai passar, essas vertentes energéticas, muitas vezes, são impulsionadas pelo inconsciente puro, porque o inconsciente puro, ele tende a mandar você trazer essas informações para ser eliminada. E muitas vezes essas informações vão ser eliminadas. Ou a informação do inconsciente puro, passado, vai chegar até o corpo. Isso tem caminhos que fazem esse entendimento. Esses caminhos nós vamos entender lá na frente, quando estiver estudando não só os canais de mediastino, não só os chakras, não só as reações magnéticas, como é isso, não só estudando, às vezes, o átomo, estudando essa formação do núcleo, essas partículas que tem no átomo, que se transformam, inclusive se transformam em antimatéria. Nós vamos poder entender isso, para entender esse mecanismo que faz daqui para lá. Então, a informação do inconsciente passado, ela vai vir até o corpo.
tem caminhos para ela chegar, até chegar no animal que já tem um sistema nervoso, ela vai chegar no sistema nervoso, no simpático, parasimpático, ou na zona cerebral. Vai ficar ali no cérebro, vai ficar as informações. Mas ela também, que inicialmente vem no caminho eletromagnético, depois ela vai se transformar em caminhos bioquímicos, porque os neurônios também têm reações, não só elétricas, reações químicas, e vai formar, e essas reações vai se subdividindo, mas trazendo sempre informações que vêm lá de cima, até chegar aqui o corpo. Então, muitas coisas do corpo nós não vamos entender se não trouxer, porque esse corpo sofre influência do meio ambiente. O meio ambiente exerce uma influência muito grande. O Darwin chamou a atenção, e é verdade. O ambiente, a alimentação, eles sofrem influência, mas também nós temos influências internas, que quando eles falam, os cientistas atuais falam em influência interna, eles falam das reações hormonais, das reações bioquímicas e do máximo da elétrica. Mas, na realidade, as informações internas é muito mais do que isso, porque tem as informações internas que vêm, inclusive, do inconsciente passado. Então, esse entendimento do inconsciente passado, desses botes energéticos, trazendo as informações, é muito importante, porque as informações tanto vêm daqui para lá, como vai daqui para lá, do corpo até ele. Vai informação, que no corpo inicialmente é na forma, às vezes, de alimento, de ações, mas até mesmo ações emocionais dos animais, também vai passando. Inicialmente essas ações é bioquímica, eletromagnética, até ela chegar às informações aqui no inconsciente passado. Então, esse inconsciente passado vai ser muito importante para entender uma série de coisas no corpo dos animais. Lógico, cada assunto desse, eu vou trazer mais detalhes depois, mas eu estou só dando no início para justificar a informação que eu vou trazer daqui a pouco sobre os comportamentos dos animais, comportamentos sobre as aves, sobre as abelhas. Vou trazer um comportamento na reprodução, nos estresses, na agressividade. Eu vou trazer algum entendimento para a gente poder compreender isso tudo. Então, um animal, ele age integralmente. Integralmente é o corpo físico, o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental, o inconsciente atual, o inconsciente passado e o inconsciente puro. Nós vamos entender ou entende integralmente, ou você, quando está estudando só uma parte, você está entendendo uma parte pequena. Entender o corpo do animal é a parte menor, porque aqui é como se tivesse uma energia muito sutil e que a proporção que ela vai descendo, ela vai incorporando e até virar matéria aqui embaixo. Como energia e matéria é a mesma coisa, mas isso é a parte mais grosseira dessa parte energética, é que está formando o corpo. Então, o estudo da fisiologia, olhando só aqui, é muito pouco. Eu estou chamando a atenção para abrir a discussão para esses outros corpos multidimensionais. Então, o animal tem consciente passado igual ao homem, igual todos os seres viventes. É esse inconsciente passado que vai formando, ajudar a formar o perispírito, porque você imagina, por exemplo, célula única, foi 3 bilhões de anos que existia a célula única. A célula se uniu para formar ser multicelular há 700 milhões de anos. Antigamente ele viveu 3 bilhões de anos como unicelular. Esse unicelular custou muito, mas esse ser unicelular, já tinha princípio inteligente, já tinha corpo, o inconsciente passado, já tinha o inconsciente atual, e já tinha o seu corpo mental, e já estava formando o seu perispírito. Inicialmente se une, depois forma o tecido, depois forma os órgãos. Por exemplo, o sistema nervoso, ele apareceu depois.
Lá no ser primeiro não tinha sistema nervoso, mas ele tinha correspondência para isso. Por exemplo, Candace Pert, aquela cientista americana, ela diz que as substâncias que carregam as emoções no ser já existem nos seres primários antes de ter sistema nervoso organizado. Ela já trabalhava mostrando isso. Mas é o início dessa compreensão, que eu vou voltar a discutir sobre esse corpo mental, esse corpo inconsciente passado. Por enquanto, fica essa primeira informação aí sobre isso. Deus guarde vocês, boa sorte e muito obrigado pela consideração de estar acompanhando essa série, Os Animais e Seus Corpos Multidimensionais. Até o próximo encontro nosso.